A nossa convidada é a diretora do Instituto Pró Cidadania, Açucena Calisto Bonanato. Açucena, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E falar sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, um tema atual. Você já chegou com um dado bombástico que eu estou até um pouco atordoado. Repete esse dado para a gente. 43% das pessoas ficam deficientes ao longo da sua vida. Essa foi a última estatística levantada no ano passado. Esse número veio crescendo de 20% para 43% ao longo dos últimos 20 anos. E esse índice, infelizmente, se deve muito mais à violência e a acidentes de trânsito. Quer dizer, um segundo pode mudar a vida da gente. Um segundo, ele muda a sua vida. Então, eu não estou fazendo aqui um programa dizendo, as pessoas que têm alguma deficiência. Não, isso pode acontecer comigo, com o telespectador que está nos acompanhando. E ter essa consciência é importante. Mas e a luta de vocês, enquanto Instituto Pró Cidadania, de incluir essas pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Como é que é isso? Então, ele é bastante complexo, né? A gente atua em duas vertentes. Uma é promover a capacitação da pessoa com deficiência para o trabalho, aquele que não teve condição de se qualificar, porque muitos já são qualificados. E do outro lado é preparar a sociedade para recebê-lo. E quando eu falo em preparar, as pessoas acham estranho, mas é fato, nós não fomos preparados para conviver com deficiente. Você não sabe o que você faz com o cadeirante, se você empurra a cadeira de rodas ou não. Você não sabe o que você faz com o anão. Se ele não alcança uma cadeira, você carrega ele no colo, o que você faz? Você senta no chão. Assim, nós não vamos preparados. Como é que você dá a mão para quem não enxerga? Ele não está vendo que você esticou a mão para ele. Como é que você fala com quem não escuta? Então, existe uma série de coisas que você precisa se preparar. Universidade nenhuma no Brasil nos ensinou isso? Não. Nenhuma mesmo. E eu vou falar até de médicos, né? Médico, ele trata doença, ele não trata deficiência. Como é que a gente Porque a deficiência é sequela. E as empresas, é lógico, que não estão preparadas para receber pessoas quando a gente fala com deficiência. De preparar a sociedade, quem faz parte da sociedade também está dentro da empresa. Certo. Né? A Luiz Henrique Casoni, nosso repórter, tem notícia. Vamos lá. Pois é, Dalcides. Peraí, tá. Não. Dalcides, a gente vai acompanhar agora uma história, uma verdadeira história de superação. A gente vai conhecer uma pessoa que, mesmo com a limitação física, enfrenta o preconceito e hoje ocupa uma posição no mercado de trabalho merecidamente. Vamos acompanhar essa história emocionante aqui no Tribuna. Tamanho não escondem a deficiência. Heloísa nasceu com uma doença rara, a osteogênese imperfeita, conhecida popularmente como doença dos ossos de vidro. Em um grau avançado, como no caso de Heloísa, é caracterizada pela fragilidade dos ossos e pelo comprometimento do crescimento físico. Ela se locomove no dia a dia em uma cadeira de rodas motorizada. Então, qualquer movimento brusco, eu corro risco de quebrar um osso. Tanto que essas deformações no corpo, nos membros inferiores e superiores, são ocasionadas por fraturas ainda no útero. O desenvolvimento intelectual não foi afetado. Muito inteligente e esperta desde a infância, Heloísa sempre frequentou o colégio normal e cresceu tendo o convívio das outras crianças. Era como qualquer criança, você entrava no colégio, você precisava estudar, você precisava tirar notas boas, você precisava passar de ano. Quando chegou no ensino médio, eu precisava decidir uma carreira, você vai ter que entrar no vestibular. A deficiência não impediu que Heloísa levasse uma vida normal. Desde pequena, mesmo sabendo das limitações físicas, seu lema sempre foi determinação. Dedicada aos estudos, há 7 anos ela trabalha como jornalista em uma emissora de rádio de São Paulo, profissão que ela mesma escolheu. Heloísa foi contratada pela Lei de Cotas para Deficientes Físicos, mas isso não tira em nada o mérito dela pelo cargo que ocupa hoje, já que foram anos dedicados aos livros. Quando me veio de uma forma. Eu acho que me veio ou como coitadinha, ou como frágil. E aí quando me conhece, vê que eu sou totalmente diferente da deficiência do meu físico. Na opinião dela, a lei, criada há mais de 20 anos, precisa urgente de uma revisão. Ela dá oportunidade para a pessoa com deficiência, mas ela não especifica
indica que tipo. E a deficiência pode ser tanto grave, quanto moderada, quanto leve. Então, todos esses grupos estão competindo pela mesma vaga. Quando chega para uma vaga numa empresa, o empresário ele vai querer uma pessoa com deficiência leve. Ele só quer cumprir com a lei. Ele quer cumprir com a lei para não ter trabalho amanhã do Ministério Público, o Ministério do Trabalho bater na porta dele. Nos corredores da emissora de rádio, o respeito e o carinho dos colegas de trabalho. Eu juro pra você que muitas vezes eu até esqueço que ela é deficiente, assim. Ela dá muitas dicas pra mim, pras meninas aqui, pra todo mundo. Ela sabe um pouquinho de tudo, acho isso muito legal também, Nelo. Ela é muito inteligente, sabe um pouquinho de cada coisa. Nosso estúdio nesse momento, o Heloísa Rocha está participando de uma reportagem muito bacana, uma matéria especial que o pessoal da Rede Vida faz com ela. Foi uma pessoa que eu consegui me identificar muito profissionalmente, porque era uma pessoa que não colocava nenhum desafio à frente dela no sentido de obstáculo. Então eu não vou fazer tal matéria, tal reportagem porque é um obstáculo para mim. Não, pelo contrário. Pessoa que batalha muito e que consegue mostrar para todo mundo que tudo é possível. Curar essa dor. Fernanda Takai com Samuel Rosa. 890 com você, vamos lá. Então, assim, tá melhorando bastante, já estão aceitando mais a pessoa com deficiência. E a partir do momento que ele tiver inserido, ele vai ser um cidadão como qualquer outro. Dentro da empresa, ele pode até trazer grandes benefícios. Muito bem, essa é a Heloísa que participou com a nossa reportagem. Um beijo para ela que está acompanhando o programa. A gente viu que ela está inserida hoje no mercado de trabalho, não só pela sua competência, mas também em virtude de uma lei que inclui pessoas com deficiência. E nós temos aqui a pergunta da Maria Regina de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, olha, se o empresário brasileiro que tem interesse no emprego de pessoas portadoras de necessidades especiais, como que ele deve proceder? Então essa é a pergunta que nós temos aqui, Dalcides. Ok. Então vamos lá. A gente tem que entender que processos de inclusão é muito mais do que contratar, que é o que a maioria das empresas faz. Existe a lei de cota, se você não cumprir, você vai tomar multa. Então, o que a empresa faz? Contrata e coloca lá dentro, depois eu vou ver o que eu faço com ele, né? E não é assim que as coisas funcionam. Então, a primeira coisa é entender o que é um processo de inclusão. Entender que o seu RH tem que ser preparado, que o seu recrutador tem que saber como fazer um processo de seleção, que você está contratando competências e não deficiência. Você está contratando pessoas para uma determinada vaga, com as competências que aquela vaga precisa para que a sua função seja exercida da melhor forma. É isso que você está contratando. Acabamos de ver aqui nesse vídeo um exemplo disso. Você não está contratando deficiência, e sim competências. Exato. E o respeito pelas pessoas que estão ao lado, né? Sim. Né? Assim, é um respeito que você conquista, né? Exatamente. E é importante entender que os gestores não estão preparados. A gente tem um grande problema com isso, porque todo mundo critica demais os gestores, que o gestor não quer contratar, que ele não quer na equipe dele. Não é que ele não quer, ele não teve informação suficiente, ele não sabe o que fazer, como a maioria da população também não sabe. Então ele não sabe como lidar com isso. Tem uma pergunta sobre isso. A Larissa aqui de São Paulo está dizendo assim, boa noite, achei muito interessante o trabalho do Instituto Pró Cidadania, capacitando as pessoas com deficiência. A minha pergunta é, o Instituto também capacita as empresas que irão receber essas pessoas? Qual que é a importância dessa capacitação da empresa e dos funcionários? Larissa, total. A importância é o sucesso de um processo de inclusão. Quando você fala de um processo de inclusão, você está falando de mudança cultural numa empresa. Você está mudando a cultura, que é uma cultura que vai conviver com a diversidade presente ali. Então, você tem que preparar, que eu brinco que é do porteiro ao presidente. Então, não tem por onde. Você tem que preparar todos os colaboradores de como conviver com a pessoa com deficiência, o que magoa, o que não magoa, entender que eles querem ser tratados de igual para igual. Ele não quer diferença. Agora, eu tenho que respeitar a limitação dele. Então, se eu tenho uma pessoa que anda lento, eu vou andar lento com ele também, porque eu estou acompanhando. Então, ele tem uma limitação, isso não quer dizer que ele não seja incompetente. Tem a pessoa certa no lugar certo. É só isso, né? Então, preparar a empresa é fundamental para que essas pessoas sejam incluídas com dignidade, que possam ser produtivas e, dentro do mercado de trabalho, contribuir, inclusive, para a nossa economia. Ela faz a economia girar, assim,
ela merece a dignidade do trabalho como todo mundo. Tem algum cargo, você está falando assim, a pessoa certa no lugar certo, tem algum cargo, algum tipo de trabalho que é mais propício para pessoa com deficiência? Então, você pergunta ótima. Então, não existe cargo propício. Na realidade, o que a gente tem que entender é que qualquer função dentro de uma empresa você pode ter uma pessoa com deficiência. Qualquer. Depende da deficiência que ela tem e o grau da deficiência. Então, não existe função para deficiente. E isso é uma barreira imensa que a gente tem junto com as empresas, porque as empresas só abrem vagas operacionais. Então, não, assim, falando que esses cargos não são bons, não é isso. Mas você tem pessoas com deficiência altamente qualificadas, com curso superior, falam segundo idioma, tem preparo MBA no Canadá, e a hora que ele chega numa empresa, ele tem a vaga da faxineira, do porteiro, da copeira. E quando ele fala, não, cara, peraí, eu tenho curso superior, ele fala, não, mas você é deficiente, vaga para deficiente é essa que eu tenho. Então, a gente precisa começar a desmistificar isso, que pessoa com deficiência existe em qualquer nível social, com qualquer nível educacional. O Guilherme Sampaio de Lorena, interior de São Paulo, está dizendo assim para vocês não esquecerem da importância de dar o acompanhamento psicológico para as pessoas envolvidas ali na empresa e também para a pessoa que é deficiente física ou alguma outra deficiência. Vocês têm algum trabalho nessa linha? O Instituto tem psicológico para a empresa, não, porque normalmente a empresa tem os seus convênios, já tem quem lhe dá assistência. Porque a gente tem um processo de retenção dentro da empresa, onde faz o acompanhamento com os gestores e com as pessoas que foram incluídas. Então, a gente faz por um período esse processo de acompanhamento, que é chamado retenção. Agora, no Instituto, sim, nós temos atendimento para as pessoas com deficiência e familiares ou pessoas que os acompanham, se for necessário. Quanto tempo, que eu não entendi direito, quanto tempo vocês dão de assistência para uma empresa? Depende do projeto. Você está falando da retenção ou o projeto todo? Projeto todo. Projeto todo? Vou falar que uma empresa, se ela tiver que colocar, vamos dizer, 100 pessoas com deficiência, 6 meses do começo até o final da retenção. Falando em acessibilidade, análise de função, o processo inteiro. Tem algum caso que vocês chegam a uma conclusão sofrida, mas assim, essa pessoa realmente não pode entrar no mercado de trabalho pela deficiência que tem? Não, eu posso dizer que tem casos mais difíceis. Não poder entrar, não. Mas tem o surdo-cego. Eu acho que é o mais complicado para você interagir com ele dentro de uma empresa. Não que ele não tenha capacidade laboral, ele tem, mas aí a gente prefere fazer com que sejam oficinas abrigadas. O que é isso? Trazer o trabalho para que ele faça isso dentro de uma instituição. Índice baixo de pessoas com deficiência empregadas em relação à população sem deficiência. Apesar das leis, apesar das empresas estarem aí preocupadas em botar a cota em funcionamento, mas o que está faltando? É solidariedade, ao mesmo tempo entendemos que isso pode acontecer a qualquer um de nós, é uma mudança de cultura, o que falta? Mudança de cultura. Na realidade, o que falta é informação de boa qualidade. Então, as pessoas não contratam porque têm medo e porque nós... Hoje, a gente amarga toda uma história da pessoa com deficiência, que ela foi considerada como incapaz, ela é guardada dentro de casa. Eu nem estou falando da época que assassinava as crianças. Então, assim, ela era guardada dentro de casa, porque senão ela era considerada família, era considerada uma família amaldiçoada, porque teve um deficiente na família. Então, você vende toda uma história, que no vídeo ela retratou bem, que as pessoas têm piedade. Então, as pessoas olham para o deficiente ainda com dó. Então, quando você vê um deficiente na rua, você não olha para ele com, cara, o que você pode fazer? Você vê o que ele não pode, é isso. E aí, assim, a coisa mais comum é enfiar a mãozinha no bolso e dar o dinheirinho, te dar a esmola. Então, é difícil de você quebrar essa barreira ainda hoje. Então, quando você fala de empresa tem que dar lucro, senão ela fecha a porta. Não é compatível esse racional dentro da empresa, a piedade com a lucratividade. Então, você tem que quebrar essa barreira e entender que a pessoa com deficiência é altamente produtiva, ela é altamente competente e muitas vezes um deficiente vale por 2 funcionários teus.
Eu passei o programa inteiro esperando e eu dizia assim, mas que bom, tomara que alguém pergunte assim, mas o que eu posso fazer? Tá aqui, acabou de chegar Mônica Regina Augusto, aqui de São Paulo. Mônica, obrigado, hein? Ela está dizendo assim, Dalcides, interessantíssimo o tema, a gente quer colaborar com o IPC, que é o Instituto Pró Cidadania, né? IPC. Como é que a gente faz? Parabéns, Açucena, pelo trabalho. Ajuda a gente a entender como é que a gente faz. Como é que a gente faz? Ajuda a Mônica. Tá, tem várias formas. Se a pessoa tem condições, por exemplo, de contribuição, de doações, são bem-vindas. Okay. Empresas podem ser também ou associadas ou parceiras ou também contribuir com doações. Deixo claro que não temos verba pública, 26 anos de atuação e nunca tivemos um centavo público, ok? E temos voluntariado, então muitas vezes as pessoas querem fazer alguma coisa, tem uma competência e ela quer contribuir, quer compartilhar e ela não sabe aonde, não sabe como. Então a gente tem um clube do voluntariado também, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho já vamos saber quem são os escolhidos pela produção para ganhar presentes nessa noite, mas eu não posso terminar o programa sem fazer uma referência a Joinville Miriam. Obrigado pelas suas palavras. Ela diz assim: sou deficiente e já fui secretária de empresa há mais de 20 anos. Um segredo é você se aceitar e outro é avisar o que você tem. Hoje sou professora e descobri que eu não sou preconceituosa, por isso não sofro preconceito. Sou concursada da Prefeitura de Joinville e dou aula em faculdade. Sou escritora também. Miriam, não podia ter testemunho melhor para terminar esse programa. Eu quero te agradecer. Açucena Calisto Bonanato, diretora do Instituto Pró Cidadania. O que faltou dizer? Que as empresas se atentem mais para um processo de inclusão com dignidade e que abram as oportunidades para essas pessoas. Não é um favor. Na realidade, a troca é muito maior, quem ganha muito mais é a empresa e as pessoas que estão lá dentro convivendo do que a própria pessoa com deficiência. Obrigado por ter vindo.